Sejam bem-vindos ao tópico 4 da unidade 7. Abordaremos neste tópico os parâmetros de qualidade do biodiesel relacionados às estruturas moleculares. Serão 8 ensaios: massa específica, viscosidade cinemática, índice de iodo, destilação, número de cetano, ponto de névoa, ponto de entupimento de filtro a frio e ponto de fluidez. Os 3 últimos parâmetros foram agrupados, pois estão relacionados à mesma propriedade do combustível. Então, vamos ao primeiro parâmetro. A massa específica é a massa de um líquido por unidade de volume a uma dada temperatura de referência. Ela está relacionada ao tamanho da cadeia carbônica e ao seu número de insaturações. Assim, a massa específica aumenta com o aumento da cadeia carbônica e diminui com o aumento do número de insaturações. Para a realização do ensaio de massa específica, podem ser utilizados densímetros de vidro ou densímetros digitais, como os mostrados nas fotos. Os métodos recomendados são os mostrados no slide, separados por métodos manuais e automatizados. A especificação brasileira estabelece que a massa específica do biodiesel deve estar entre 850 e 900 kg por metro cúbico. A norma americana não prevê este ensaio como parâmetro de qualidade de biodiesel. Caso um densímetro automático seja utilizado, a amostra é inserida em seu interior com o auxílio de uma seringa. Após o tempo de estabilização da temperatura da amostra, previamente definida na programação do equipamento, a densidade é reportada. Atenção! O termo densidade é utilizado com o mesmo sentido de massa específica, o que pode ser aceito para líquidos. Outra forma de reportar este resultado é como densidade relativa, que é um valor adimensional, obtido dividindo-se a densidade do líquido em questão pela densidade de um líquido de referência, ambos a temperaturas definidas. Em geral, se utiliza a densidade do combustível a 20 graus Celsius, dividida pela da água a 4 graus Celsius. Para a determinação manual da massa específica, devem ser utilizados densímetros de vidro com a escala apropriada ao combustível. Além disso, será necessário ter à disposição uma proveta de 1 litro e um termômetro. Para a realização do ensaio de forma manual, a amostra é vertida em uma proveta de 1 litro. O densímetro de vidro é inserido de forma apropriada, descrita no método. Após a estabilização do movimento do densímetro, o resultado é lido em sua escala. Para finalizar, a temperatura é lida e utilizada para que se faça a correção da densidade para a temperatura definida, normalmente 20 graus Celsius. Passaremos agora a falar da viscosidade cinemática. Este parâmetro, assim como a massa específica, é diretamente proporcional ao tamanho das cadeias carbônicas dos ésteres e inversamente proporcional ao grau de insaturação. A presença de resíduos do processo de produção de biodiesel, tais como sabão, mono e diglicerídeos, além de produtos formados na degradação oxidativa, aumentam a viscosidade do biodiesel. Para a realização do ensaio, inicialmente a amostra é colocada no viscosímetro e imersa no banho, até a estabilização da temperatura em 40 graus Celsius. Então, o tempo consumido pelo biodiesel para escoar entre 2 limites do viscosímetro é cronometrado. O resultado é utilizado para o cálculo da viscosidade cinemática. A faixa de viscosidade permitida pela resolução ANP é de 3 a 6 mm² por segundo. O próximo parâmetro é o índice de iodo.
Ele é um indicativo do número de insaturações das cadeias carbônicas do biodiesel. Estas insaturações não têm efeito apenas nos valores de densidade e de viscosidade do biodiesel, mas também estão diretamente relacionadas com a sua estabilidade oxidativa. Para a realização do ensaio, uma quantidade conhecida de iodo é adicionada à amostra de biodiesel, visando reagir com as insaturações, através de uma reação de adição. O excesso de iodo, que não reagiu, é titulado com tiosulfato de sódio, e o resultado é reportado em gramas de iodo que reagem com as insaturações em 100 gramas de amostra. Acesse o vídeo através do link no seu material de estudos para ver como a titulação é feita. O método utilizado para a determinação do índice de iodo está descrito na norma EN 14111. A especificação europeia limita o índice de iodo a 120 gramas de iodo por 100 gramas de amostra. A especificação brasileira não limita a quantidade máxima de índice de iodo, apenas solicita que o resultado seja reportado. A norma americana não estabelece este ensaio como parâmetro de qualidade do biodiesel. Passaremos a falar agora da curva de destilação. A determinação da curva de destilação é um parâmetro de análise típico do diesel mineral e tem relações com propriedades tais como a viscosidade e a pressão de vapor. No caso do biodiesel, os alquil-ésteres que o compõem apresentam pontos de ebulição distintos, o que implica em variações neste ensaio. Entretanto, a destilação pode ser utilizada para se avaliar a contaminação por materiais com alto ponto de ebulição, a exemplo de óleos usados de motor. Apenas a especificação americana estabelece este parâmetro de qualidade para o biodiesel e considera que a temperatura máxima para a destilação de 90% da amostra deve ser de 360 graus Celsius. Falaremos agora sobre o número de cetano. O número de cetano é indicativo do tempo de atraso na ignição de combustíveis para motores do ciclo diesel. O atraso na ignição é o tempo decorrido entre a injeção do combustível e o início de sua combustão. Com o aumento do atraso de ignição, ocorre um acúmulo de combustível na câmara, elevando a pressão no seu interior. Numa situação limite, isto leva ao fenômeno da detonação, trazendo um prejuízo grave ao motor. Para se evitar que isto ocorra, deve-se utilizar combustível com elevado número de cetano, pois quanto maior o número de cetano, mais curto será o tempo de ignição do combustível no motor. Cabe ainda ressaltar que o número de cetano aumenta com o comprimento da cadeia carbônica não ramificada. O teste de cetanos é feito em um motor de bancada de 4 tempos com ignição por compressão, como mostrado na figura. Ele é denominado motor CFR. O motor é calibrado utilizando-se o hexadecano e o heptametilnonano, aos quais são atribuídos números de cetano iguais a 100 e a 15, respectivamente. Então, amostras reais são utilizadas neste motor e o número de cetano é obtido por comparação com o desempenho fornecido pelo uso dos padrões. Os números mínimos de cetano para o biodiesel na Europa e nos Estados Unidos são respectivamente 51 e 47. No Brasil, não existe um valor mínimo para o número de cetano para o biodiesel. O resultado deve ser apenas anotado. Falaremos agora dos parâmetros ponto de névoa, ponto de entupimento de filtro a frio e ponto de fluidez. Os 3 ensaios são semelhantes e visam analisar propriedades do biodiesel a frio, ou seja, a baixas temperaturas. Essas informações são importantes para avaliar o fluxo e o escoamento do biocombustível e possibilidade de entupimento do sistema de filtração em regiões de clima frio.
Em relação às estruturas moleculares, quanto maiores forem as cadeias carbônicas do biodiesel e quanto mais saturadas, maiores serão os resultados destes parâmetros de propriedades a frio. O ponto de névoa é a temperatura do biodiesel na qual se observa a formação dos primeiros cristais, em um processo de resfriamento. O método utilizado é o ASTM-D 2500. Este ensaio não é previsto como parâmetro de qualidade pelas especificações brasileira e europeia, e a norma americana não limita a temperatura, apenas solicita que o resultado seja reportado. Um vídeo sobre este ensaio está disponibilizado junto com seus materiais de estudo. O ponto de entupimento de filtro a frio é a temperatura em que o combustível perde a filtrabilidade quando resfriado. Na prática, representa a temperatura em que o combustível começa a causar entupimento de filtros, dificuldade de bombeio e de atomização para queima. O valor máximo para o ponto de entupimento do biodiesel deve ser de 19 graus Celsius e se aplica a apenas algumas regiões do Brasil. Nesta imagem, pode ser visto o equipamento utilizado para a determinação do ponto de entupimento de filtro a frio. O ponto de fluidez é a temperatura em que o combustível perde sua fluidez quando sujeito a resfriamento sob determinadas condições de teste. Apenas a especificação europeia estabelece que este ensaio seja realizado, mas os valores limite variam por região. Chegamos ao final deste tópico. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fórum de dúvidas disponível na aba da unidade 7. Obrigado por assistir esta aula e até a próxima.